eu quero convidar aqui a minha maravilhosa amiga, sócia, comadre, Cristina, a senhora inovadeira, diretora de inovação e marketing da Tacta, que irá falar conosco um tema da palestra dela em Paradoxo da Indústria de Alimentos em 2021. Fica ligadinho e vem nessa, Cris! Oi, Daphne, que bom estar aqui novamente nesse palco do Horizonte, sempre é um prazer. A gente adora estar aqui conversando com todos os visionários e guardiões de alimentos, né? E que bom estar interagindo com você também mesmo à distância, mas talvez esse até seja um dos paradoxos da indústria de alimentos, né? Que a gente é completamente físico, mas ao mesmo tempo a gente está conseguindo fazer muita coisa online, né? Pura verdade, Cris. Fique à vontade. O palco é todo seu, literalmente, agora nesse momento da palestra. Obrigada. Então vamos lá, vamos começar a falar sobre os paradoxos da indústria de alimentos, né? Essa é uma palestra baseada em uma das apresentações que a gente tem lá no Senhora Inovadeira, e eu atualizei esses paradoxos para a gente ver o que vem em 2021. A gente vai começar com o primeiro paradoxo, né? Será que a gente tem que acabar com a fome ou melhorar a alimentação? Qual é o papel da indústria de alimentos aqui nessa questão? A gente falou hoje, a palestra de abertura, inclusive, a gente falou sobre como é importante o papel da indústria de alimentos, né, em conseguir acabar com a fome, em trazer mais acessibilidade. Falamos isso nas perguntas também, bastante importante essa questão nas perguntas. E a gente também tem um papel não só em acabar com a fome, mas também em melhorar a alimentação. E aí, vamos falar um pouquinho sobre esse argumento, né? Há muito tempo que se fala que a indústria ou que a nossa produção de alimentos não dá conta de alimentar toda uma população. E a gente tem uma previsão, né, para 2050, de que a gente vai ter 9 bilhões de seres humanos, né, de ser humaninhos no mundo. E será que a gente tem condições de produzir alimentos para alimentar essa galera? Só que essa questão, né, de precisamos tal tecnologia, precisamos fazer tal avanço, precisamos fazer tal mudança para alimentar uma população que está crescendo, é uma falácia, é uma mentira, ela é uma falsa verdade antiga. Há muito tempo que a gente escuta isso, e esse tipo de mentalidade de que a gente tem que aumentar indefinidamente a produção, ela vem ao longo dos anos, há muito tempo inclusive, dando espaço para apostas controversas sobre o futuro, dando espaço para várias apostas controversas do futuro. Eu vou mostrar para vocês uma, talvez, das mais controversas, né? E a gente daí tem que botar uma mão na cabeça, porque essa aposta que eu vou mostrar para vocês, ela tem tudo a ver com pesquisa e desenvolvimento, tem que botar uma mão na cabeça para a gente para a gente enxergar o nosso papel. Então, olha só o que acontece. Lá nos idos de 1965, a gente tem essa apresentação aqui, Proteína de Petróleo. Foi publicado no Scientific American, uma revista super, né, conceituada nos Estados Unidos, de divulgação científica. E era esse Alfred Champagnat, que era um pesquisador da BP Petroleum, né, British Petroleum, falando sobre como essa empresa tinha percebido que nos dutos lá de purificação de petróleo, de fabricação de uma série de derivados do petróleo, cresciam micro-organismos. E que esses micro-organismos talvez pudessem ser utilizados como fonte de proteína. E olha que pensamento revolucionário, como fonte de proteína para a alimentação humana. Então, hoje, é claro, a gente tem vários, né, alimentos que são fabricados por biomassas. Vocês devem conhecer vários deles, leveduras, extratos de levedura, por exemplo, e outros ingredientes também. Mas desses todos são, normalmente, derivados de uma levedura que cresceu se alimentando de uma fonte que é um carboidrato, uma proteína, né, um composto todo de origem alimentícia. Nesse caso, nos idos dos anos 60, quando essa publicação foi publicada em 1965, essa pesquisa já acontecia desde 59. E é bem interessante ler a matéria inteira. Eu não trouxe a matéria inteira para vocês, por razões óbvias, né? Porque senão a gente ia ficar aqui 3 dias lendo. Mas é bem interessante a gente ler essa matéria inteira para ver os argumentos e também o status desse desenvolvimento, para ver os argumentos que foram utilizados para o desenvolvimento desse produto. Entre eles, eu separei um especialmente, né, que fala o seguinte: aí pelo ano 2000, a gente vai ter uma população de cerca de
6 bilhões de pessoas. A população, na época da entrevista, era de 3 bilhões, e no ano 2000, a gente teria uma população de 6 bilhões de pessoas. E aí, para isso, o total de proteína animal produzida em 1958, na época da entrevista, é de 20 milhões de toneladas. E para a gente alimentar essas 6 bilhões de pessoas no ano 2000, o artigo diz: a gente tem que crescer das 20 milhões de toneladas para 60 milhões de toneladas. Para a gente conseguir alimentar 6 bilhões de pessoas no ano 2000, a gente tem que crescer para 60 milhões de toneladas. Bom, aí a pessoa enxerga isso, vê os números e diz: olha, realmente, a gente não tem condição de alimentar com qualidade, com proteína, com riqueza nutricional, uma população no futuro, sem que a gente busque, por exemplo, fontes alternativas de proteína, fontes alternativas de carboidratos, fontes alternativas de o que for que seja. E por conta desse argumento, naquela época existia então essa corrida por proteínas. A BP não foi a única empresa de alimentos que desenvolveu proteínas a partir de petróleo. Inclusive, o nome desse projeto se chama Single Cell Protein. Vocês podem entrar, convido vocês a botarem esse termo, Single Cell Protein, no Google, e vocês vão descobrir que uma série de empresas, inclusive alimentícias, tiveram projetos de Single Cell Protein durante muitos anos, mais ou menos no início da década de 60. Inclusive, nesse artigo que eu estou compartilhando com vocês, o Alfred Champagnat fala o seguinte, que a alimentação, a alimentação humana, ela é muito importante, e que a gente não deveria usar o petróleo apenas para abastecer os nossos carros, mas também para reservar uma parte desse petróleo para poder fazer crescer essa biomassa que depois viraria proteína. Eu pergunto para vocês comeriam proteína derivada de uma levedura ou de uma biomassa que tinha sido alimentada com petróleo? Eu acho que não. Acho que teria... eu, particularmente, não gostaria de ter essa experiência. E acho que hoje haveria bastante controvérsia em relação a essa tecnologia. O que eu estou trazendo para vocês aqui é que, se a gente focar nesse problema de volume de produção, de capacidade de produção, a gente pode, muitas vezes, enveredar aí por tecnologias que são bastante controversas. Na época, isso aqui parecia super normal. Tanto é que várias outras empresas, não só a BP, também tinham tecnologias, desenvolvimentos como esse. Por algum milagre, ninguém foi bem sucedido, pelo menos é o que conta a história. Ninguém foi bem sucedido e esse projeto acabou sendo abortado. E aí eu queria mostrar uma coisa para vocês. O artigo foi feito em 1959, né? 65, perdão. E aqui eu trago a produção de proteína animal. E ele fala que nessa época a gente estava produzindo apenas 20 milhões de toneladas ano, concordam? Foi o que foi falado no artigo que eu mostrei para vocês antes. Pois bem, se a gente for olhar, de fato, a produção mundial total, global, entre todos os locais do mundo, né, entre todos os continentes, a gente vai descobrir que a gente já produzia naquela época mais de 50 milhões de toneladas de proteína animal no mundo. E quando a gente chegou aí pelo ano 2000, a gente produzia muito mais. E esse muito mais é muito mais mesmo, né? Então, a previsão do artigo era que em 1958 nós tínhamos 3 bilhões de seres humanos, né, seres humaninhos no mundo, e a gente ia chegar em 2020 com 6 bilhões de pessoas. Ok. Isso se confirmou. Esses números, essas projeções, mais ou menos se confirmaram. Na época, se calculou que no ano 2000 seria necessário produzir 60 milhões de toneladas anos de proteína. E nos parecia naquela época, pelo menos pelo artigo, um número super gigante. Só que, como eu mostrei para vocês no gráfico anterior, esse número já era a produção de proteína naquele momento. A questão é que os dados que estão sendo utilizados para justificar a busca de uma proteína alternativa proveniente do petróleo estavam errados, defasados, incorretos, né? Sabe-se consciente ou inconscientemente. Qual foi a produção, então, real de proteínas de várias origens no ano 2000? A gente produziu 232 milhões de toneladas. A gente produziu mais de 13 vezes o que se esperava que era o necessário para abastecer o mundo inteiro de proteína de qualidade, para fazer com que as pessoas, para que as 6 bilhões de pessoas consumissem bem. Então, veja bem, se
a gente já está no ano 2021, a gente já tem uma produção gigantesca de proteína e mesmo assim, como na palestra da Jandaraci foi colocado, nós ainda temos pessoas com extrema vulnerabilidade, nós ainda temos pessoas com fome. Nós temos abundância de produção de alimentos. Então, será realmente que o nosso problema é produção de alimentos, né? E aí, eu vou lembrar para vocês que alimentar 9 bilhões de pessoas lá, então se a gente usar o que aconteceu no passado como uma projeção para o futuro, alimentar esses 9 bilhões de pessoas não é uma questão de fluxo, não é uma questão de produção, é uma questão de fluxo. É a questão de que o alimento tem que sair do lugar A e chegar no lugar B. E muitas vezes ele fica ali parado, concentrado no lugar A e não chega no lugar B, onde ele é necessário. E aqui eu tenho alguns exemplos, né? Quem tem fome hoje... Onde é que está localizada essas pessoas que têm fome hoje? Quem são essas pessoas? 60% das pessoas que têm fome extrema hoje estão em áreas de conflito. Então, toda vez que a gente tem uma área de conflito, toda vez que a gente tem uma zona de guerra, por exemplo, a gente tem fome, né? A guerra acompanha a fome, ou melhor, a fome acompanha a guerra. Da mesma forma, 80% das pessoas que têm fome hoje vivem em áreas de climas extremos, áreas propensas a incêndios, a enchentes, a furacões. E essas áreas, esses eventos de climas extremos, eles dobraram de frequência nos últimos 30 anos. Então, quer dizer que mais gente está mais vulnerável ainda, porque já eram áreas, por exemplo, desérticas, que se tornaram ainda... que tem agora ainda menos água para crescimento, né, da agricultura, para florescimento de toda a pecuária, agricultura e da produção de alimentos. 60% a gente também tem uma questão de gênero, né? 60% de quem passa fome são mulheres e meninas. Tem uma questão de gênero bastante forte aqui também marcada. E aí, esse público todo seria alimentado mais de 2 vezes somente pelo que a gente desperdiça de alimentos. E esse me parece ser o dado que mais me choca, que mais me incomoda e que eu espero que mais incomode vocês ainda, porque é alimento que a gente plantou, colheu, transformou, transportou, colocou na gôndola de um supermercado ou serviu num restaurante e foi para o lixo, enquanto que do lado uma pessoa estava passando fome. Aqui mesmo, na minha cidade, tenho certeza não, eu sei que tem pessoas que passam fome, tanto é que tem ações todos os anos perto do Natal para a gente aliviar a nossa consciência, né? E a gente faz as ações lá perto do Natal, alivia a consciência, o resto do ano não pensa mais sobre isso. Mas nós que somos da indústria de alimentos, nós não temos esse luxo. A gente não tem luxo nenhum de não pensar sobre isso, porque é papel da indústria de alimentos resolver esse problema. É papel, ok, somos negócio, temos que ganhar dinheiro, temos que ter sustentabilidade, precisamos manter os empregos que nós geramos, ótimo, mas é também nosso papel nutrir o mundo. E se a gente escolheu essa trilha, a gente escolheu a trilha indústria de alimentos, a gente escolheu a trilha produção de alimentos, a gente não pode esquecer que a gente tem esse papel, né? Então, se a gente for olhar o que é combater a fome mesmo, combater é trazer estabilidade, controlar a crise climática, trazer equidade de gênero e reduzir a perda de alimentos. Não é produzir mais. Toda vez que vierem para vocês com o papinho, a gente precisa produzir mais alimentos porque 9 bilhões de pessoas em 2050, que eu já escutei nos últimos 5 anos, desde que a senhora Novadeira começou, eu já escutei essa conversa pelo menos 1 trilhão de vezes. Vocês parem a pessoa e digam, olha, na verdade, nós já produzimos hoje, 2020, 2021, todo o alimento suficiente para nutrir o mundo hoje e em 2050 mesmo os 9 bilhões de pessoas. A questão é fazer esse alimento chegar em quem precisa. E é nisso que nós deveríamos estar trabalhando, inclusive, como a gente falou nas palestras anteriores, inclusive trazendo acesso a alimentos mais nutritivos, fazendo com que sêniors vejam os alimentos que estão sendo ofertados para ele, desenvolvidos para ele, fazendo com que esses alimentos também sejam mais baratos, mais acessíveis, né? Para que não apenas eu, que posso ir lá comprar num mercado de luxo, mas também o meu colega que tem uma vulnerabilidade, que precisa comprar nos mercados mais simples. Para que todos esses alimentos sejam acessíveis. Eu acho que esse é o grande papel dos visionários de alimentos, né? Esse é o nosso grande papel, muito mais do que encher os nossos próprios bolsos, muito mais do que encher os bolsos de outras pessoas, é a gente fazer com que essa sustentabilidade, que também se transmite em acessibilidade, seja uma verdade dentro da indústria de alimentos. E
Aí uma outra pergunta, né? Assim, já que a gente está falando de produção de alimentos e de fome, por que a obesidade vem crescendo em todas as regiões do mundo? E se espera, por exemplo, para 2025, daqui a 4 anos, que a obesidade cresça 40% em relação aos níveis em que ela estava em 2012. Se a gente está falando que as pessoas estão passando fome, que tem gente passando fome ainda, por que será que, pelo contrário, a obesidade é muito mais presente no mundo e, inclusive, tem crescido muito mais do que a própria fome, né? A gente não vai atingir os objetivos de desenvolvimento sustentáveis em relação à fome, mas ela vem caindo. E aí, por que a obesidade vem crescendo? E aí eu vou perguntar uma coisa para vocês, né? Quando a gente fala sobre essas questões de obesidade, nutrição, quando a gente fala sobre as questões de responsabilidade também, a gente pode falar da culpa individual. Muitas vezes essa é a culpa que a gente atribui, o indivíduo, né? O indivíduo, ele é responsável por todos os seus problemas. E aí, basicamente, achar que as pessoas são tipo o Homer Simpson, né? Passeando pelo mundo, tomando decisões erradas o tempo inteiro, é basicamente atribuir que toda a culpa pela obesidade, por exemplo, é do indivíduo. Ele sozinho escolhe as coisas mais calóricas, mais gordurosas, as menos saudáveis, e ele sozinho toma essas decisões. Eu aqui não tenho muito o que fazer, porque o indivíduo, ele é total culpado por isso, né? Por outro lado, a gente tem outro tipo de culpa que a gente chama de culpa do sistema. E na culpa do sistema, a gente diz que o sistema é responsável pelos problemas dos membros individuais que dele fazem parte. Quando a gente fala de culpa do sistema, a gente está dizendo que não apenas o indivíduo é culpado, talvez ele seja também, claro, mas que o sistema contribui para que as escolhas sejam feitas de tal forma. E aí é a questão do Homer. O que ele tem acesso? Ao que o Homer tem acesso? A que tipo de alimentos o Homer tem acesso? E é muito fácil a gente ir lá individualizar a culpa e para tirar dos nossos ombros, né, a nossa responsabilidade como sistema de alimentos. Mas nós, sim, fazemos parte de um sistema complexo. Uma pessoa não escolhe um alimento simplesmente porque olha para ele. Tem todo um complexo de educação, de acesso, de distribuição, de preço, de propaganda, de marketing, que fazem com que aquele indivíduo tome escolhas A ou B. Agora, é muito mais fácil modelar o comportamento do indivíduo e ou tentar mudar o comportamento do indivíduo do que modelar ou tentar mudar um sistema. Então, por muitas vezes, a gente vai lá e atribui toda a culpa para o indivíduo e se esquece que no sistema a gente também tem culpa. E se a gente olhar para a culpa do sistema, talvez a gente possa tomar ações muito mais como plataforma, ações muito mais assertivas, ações muito mais importantes e relevantes do que simplesmente o fulano A, fulano B, fulano C mudar o seu comportamento. E aí, eu vou trazer uma reflexão para vocês, né? Quais são os principais objetivos que a gente tem em pesquisa e desenvolvimento de alimentos? Quem está no Horizonte comigo sabe, há mais tempo, sabe que no ano passado eu já compartilhei com vocês essa pesquisa, e essa é uma pesquisa que eu faço continuamente. Eu pergunto para os visionários de alimentos, né? Que são, né, mais de 5.000 pesquisadores da indústria de alimentos no Brasil, e principalmente no Brasil, mas alguns na América Latina, alguns em outros lugares do mundo. Pergunto a eles: qual foi o principal objetivo dos seus últimos 10 desenvolvimentos, dos seus últimos 10 projetos? E aí eu dou 3 opções para essas pessoas. E a opção número 1 é alimentos gostosos. Depois a gente tem a opção número 2, reduzir custos. E a opção número 3, alimentos saudáveis e nutritivos. No ano passado, quando eu estava no palco aqui do Horizonte, apenas 21% dos participantes dessa pesquisa me disseram: olha, o principal objetivo entre os meus últimos 10 projetos era produzir alimentos saudáveis e nutritivos. E aí eu trouxe essa reflexão, né, para o palco do Horizonte e disse: quem tem medo da rotulagem nutricional frontal? Por que tem medo, né? Aí eu fiz essa pesquisa novamente durante a pandemia, agora em agosto de 2020, repetimos a mesma pesquisa. E eu achei muito interessante que diminuiu a proporção bastante significativamente, 10 pontos percentuais de alimentos gostosos, e aumentou, reduzir custos ficou mais ou menos igual, e aumentou também 10 pontos percentuais alimentos nutritivos e saudáveis. Então, já mostrou um efeito da pandemia a respeito dos desenvolvimentos, e é por isso, claro, que a gente está aqui falando o tempo inteiro sobre imunidade, por exemplo, né? A gente viu um lançar de produtos voltados para a imunidade, fortificados também, bastante grande durante a pandemia.
E aí, mais recentemente ainda, agora no final do ano, em dezembro, a gente fez uma pesquisa mais nichada, mais voltada para o mercado de suplementos alimentares e produtos fortificados, porque a gente ficou falando sobre fibras prebióticas, talvez alguns de vocês responderam a pesquisa também, né? E a gente queria entender esse mercado, e essas fibras prebióticas aparecem hoje, principalmente nesses produtos, assim, que já são por si só vendidos nesse mercado de saudáveis. E aí a gente pode dar uma olhada claramente que para esse mercado, aí sim, o objetivo principal é desenvolver produtos nutritivos e saudáveis. Claro que aqui a gente tem, a meu ver, inclusive um efeito duplo, né? A gente tem tanto o efeito da pandemia, quanto o efeito do mercado. Mas eu queria perguntar para vocês, né? Será que lá o Homer, ele tem condições de escolher produtos saudáveis? Não naturais, não, nutritivos e saudáveis. Ele tem condições de escolher produtos saudáveis se ele não encontra produtos saudáveis para serem vendidos para ele? E é claro, provavelmente no chat tem um monte de gente dizendo, mas o que é saudável? Não serei eu a dizer. A gente vai falar sobre o que é saudável daqui a pouquinho. E aí, eu vou trazer uma reflexão do Rogers, que é um estudioso da difusão da inovação, que é uma das coisas que eu tenho estudado mais recentemente. Ele tem um livro que se chama Diffusion of Innovations, que vale muito a pena quem quiser ler, né? É um livro, para quem é da inovação, é um livro fantástico, antigo já, mas vale muito a pena porque tem muito entendimento sobre como as inovações elas são geradas, como elas são difundidas na sociedade. E ele faz esse alerta, mesmo para quem estuda inovação, é muito comum dizer, olha, fulano não come saudável simplesmente porque ele é ele. Então ele diz o seguinte, a gente superestima a culpa individual e subestima a culpa do sistema. Estão me dizendo que eu só tenho 5 minutos, duvido. Vamos continuar. Paradoxo 2. Será que a gente tem que atender as expectativas do público ou aguentar a pressão? E aí vamos passar um pouquinho mais rápido. Lembrar para vocês que a indústria vai estar sempre sob pressão. E que, enquanto a gente alivia as pressões de um lado, as expectativas aumentam do outro. Então, desde que eu entrei na área de alimentos, a gente começou com o indulgente. Essas foram as grandes tendências que eu tive que resolver, eu como pesquisadora de alimentos, né? Indulgente, depois a gente teve fortificado, depois a gente teve saudável, depois a gente teve natural, depois a gente teve instagramável, por favor, passem. Depois a gente teve sem glúten, depois a gente teve sem lactose, depois a gente teve clean label, depois a gente teve sem açúcar, depois a gente teve plant-based, depois a gente teve... Agora a gente tem sustentável e ainda tem local, que vai ter palestra amanhã sobre isso. Então, veja, assim, parece que quando eu resolvi lá o indulgente, apareceu o fortificado. Quando eu resolvi o saudável, apareceu o instagramável. Quando eu resolvi o sem glúten, agora a galera quer local. Então, a gente está sempre sob pressão de mudança, né? E a indústria de alimentos é um alvo muito, muito fácil. E eu vou lembrar para vocês na questão de sustentabilidade, né? A produção de alimentos, ela consome 70% da água potável, ela ocupa 40% da terra agriculturável no mundo e ela também é responsável por 30% das emissões do gás do efeito estufa. Então, é quase impossível que a gente não vai sofrer pressões, inclusive regulatórias, cada vez mais fortes para a gente melhorar esses índices, né? E aí, o que é uma produção sustentável e saudável de alimentos? E no final de 2019 foi publicada essa pesquisa que eu estou mostrando para vocês, que pretende ser como se fosse um marco, assim, um início de um marco regulatório de o que seria uma dieta saudável e uma dieta sustentável. Veja que uma dieta principalmente baseada em plantas, ela não é vegana, ela tem laticínios, tem carne também, mas é uma dieta em que o consumo de alimentos de origem vegetal é bastante alto, né? E a ideia dos pesquisadores, eles demonstram isso, né? Que a gente é capaz de, através de uma dieta assim, atingir não apenas objetivos de saudabilidade, mas também de sustentabilidade. E esses aqui seriam as variáveis de controle para uma produção sustentável na indústria de alimentos. Então, se vocês não têm aí esse indicador, já cola nesses aqui, ó, que são indicadores novos para vocês aí na indústria de alimentos. Vocês adoram indicador, não adoram? Esses seriam os indicadores que nos diriam se a gente realmente tem um produto sustentável e saudável ao mesmo tempo. Aqui eu também estou mostrando um infográfico feito pela National Geographic que demonstra mais ou menos o que a gente deveria comer pouco, como carne vermelha, o que a gente deveria comer mais, como vegetais, quantas gramas de cada um e o que é mais sustentável e menos sustentável de cada um deles. Então, cruzando a questão de sustentabilidade com saudabilidade.
E aí lembrar também que a sustentabilidade em alimentos é sempre um balanço, né? Não adianta a gente olhar só para a cápsula e dizer, nossa, que absurdo, single-use plastic, né? Um plástico de uso único. Se a gente olhar só para isso, a gente é capaz de esquecer o ciclo de vida do produto. E o ciclo de vida do produto é super importante para a gente entender se ele é sustentável ou não. No caso, inclusive, já foi feita uma análise de ciclo de vida desse tipo de cápsula, mostrando que porque ela consome menos pó para fazer uma mesma xícara de café, talvez ela não seja tão insustentável assim. Então, a gente tem que lembrar sempre dessa questão de ciclo de vida de produto. Não adianta reduzir a água e aumentar o consumo de plástico. Não adianta reduzir o consumo de plástico e aumentar, sei lá, a emissão de carbono. Então, a gente tem que olhar para toda a cadeia daquela produção de produto. E aí, né, só para finalizar essa parte, lembrar também que a gente tem que evitar o greenwashing, né? Por favor. A gente tem, inclusive, uma consulta pública que está rolando na União Europeia, né, falando sobre greenwashing e dizendo que e estabelecendo termos para que as indústrias possam utilizar termos como ecológico dentro das suas rotulagens, né? Então, greenwashing é essa técnica da gente usar termos teoricamente ecológicos em produtos que não são sustentáveis, né? Terceiro paradoxo, então, será que a gente quer bater as nossas metas do mês? Será que a gente quer bater as nossas metas do ano? Ou assegurar a longevidade das nossas empresas, né? O que é mais importante para nós, como executivos, executivas estratégicas das nossas empresas? Então, vou trazer uma provocação um pouquinho para vocês a respeito do impacto da inovação, né? Lembrando que a gente inova no agora, mas impacta o futuro, né? E a indústria vai ser cada vez mais responsabilizada pelas suas decisões de inovação. E aí, vamos ver se vocês lembram disso aqui, né? Não sei se vocês se lembram desses tweets aqui que eu vou mostrar para vocês, mas, por exemplo, a Joana Maranhão, lá em 2011, falando sobre a Ariadna, quando ela saiu do BBB. Aí o Whindersson com uns twitters também antigos, de 2011. O Lucas Marques também com tweets antigos de 2011, se eu não me engano também, mas 2014. Depois a gente teve a Camila Cabello também nos Estados Unidos, também sendo questionada a respeito de frases e colocações delas antigas. E o Shawn Mendes também dizendo que tem um afro só por causa desse cabelo aqui, né? E aí, o mais brasileiro de todos, que eu tenho certeza que vocês todos vão se lembrar, né? Não compre dólar agora. Essa daí, eu espero que vocês tenham comprado dólar naquele momento, porque toda vez que o dólar sobe, esse aqui já virou meme, né? Completamente, esse tweet aqui volta a aparecer. E o que é isso aqui? É a galera entrando dentro das redes sociais, as pessoas famosas, e indo lá 10 anos atrás, descobrir o que essa pessoa falou, que talvez hoje seria reprovável. E a gente chama esse comportamento de escavadores do passado. Os escavadores do passado é um comportamento que hoje está mais ligado a pessoas públicas, mas eu quero dizer para vocês, tomem cuidado com os escavadores do passado, porque as nossas decisões hoje na área de alimentos vão ser questionadas no futuro também. E aí, meus queridos, aquela lembrança, né, de que o print é eterno. E aí eu vou lembrar uma coisa aqui para vocês, né, a questão da Monsanto. A Monsanto, esse aqui é um artigo que eu trouxe do New York Times. Em junho de 2020, a Monsanto fez acordo com mais de 95 mil casos e deixou dinheiro reservado também para casos futuros, no valor de 10 bilhões de dólares. Não a Monsanto, a Bayer, na verdade, né? E aí, olha que interessante esse destaque que eu trouxe da pesquisa, depois vocês podem ler ela inteira, né? Claro, não é uma empresa da área de alimentos, mas, né? Roundup tem um pouquinho a ver com alimentos, caso vocês estejam ligados aí no setor primário. Uma das questões que fizeram a Bayer buscar esse acordo no valor de 10 bilhões de dólares, ó, assim, pouquinha coisa, né? É que as táticas que eles utilizaram para silenciar os críticos, inclusive as pessoas da área de ciência, são extremamente questionadas hoje. Então, são táticas que, mesmo que eles estejam certos, são vistas de uma forma negativa, como, por exemplo, ficar perseguindo o Neil Young nas mídias sociais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a forma que a gente está se comportando hoje. Porque nós estamos entrando numa sociedade que tem um print eterno, que tem uma mente que não acaba nunca mais, uma memória que não acaba nunca mais, e que vai ser cada vez mais crítica com todos. Nós todos somos cada vez mais criticados, não apenas a indústria de alimentos. Eu, Cristina, como pessoa, também sou cada vez mais criticada, tenho cada vez que me observar mais. Todos nós estamos entrando num mundo em que a gente tem que ser mais correto, mais ético. E eu estou chamando vocês a reflexão de que esse
é um dos nossos paradoxos. Talvez a gente não vai bater a meta do mês, porque a gente vai ter que tomar decisões mais acertadas para o longo prazo das nossas empresas, né? E aí eu vou perguntar para vocês como a gente está se comportando como indústria, né? E vou lembrar como é que a gente se comportou, por exemplo, no caso do rotulagem nutricional frontal. Como a gente se comporta em relação ao guia alimentar da população brasileira? 2 temas controversos na indústria de alimentos, não? Como a gente se comporta quando os nossos aditivos alimentares são chamados, são revisados? A sua toxicologia é revisada. Como a gente se comporta quando alguém questiona, por exemplo, quando o público talvez mais leigo questiona se os ingredientes que a gente usa são seguros, sendo que todo o tempo a nossa ciência está sendo revisada porque é normal da ciência, faz parte. Então, a minha pergunta para vocês é a seguinte: como as nossas decisões serão vistas daqui a 10 anos? E eu trouxe aqui inclusive um GIF com a bomba atômica, porque justamente os cientistas que trabalharam na bomba atômica, eles não gostaram depois do que aconteceu com a bomba atômica, e muita gente se arrependeu de ter trabalhado nesse projeto. Então eu queria trazer essa reflexão para vocês também. Como será que as nossas decisões todos os dias vão ser vistas daqui a 10 anos? E é com esse olhar que eu gostaria de chamar todos os visionários e guardiões de alimentos a refletir. Será que você vai ser a pessoa que vai mostrar o caminho para a solução desses paradoxos? É essa reflexão que eu deixo aqui no horizonte para vocês hoje, com alguns pelos em ovo e outros não são tão pelo em ovo assim, para que vocês pensem o caminho dos visionários de alimentos aí para o futuro. Era isso.